Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós, promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Priscila de Souza, atuo como docente e tutora dos cursos de pós-graduação na área de saúde. E hoje, para nós falarmos de uma temática de extrema importância na área da saúde, nós temos aqui a professora Vaniele. Ela também é tutora dos cursos de pós-graduação em saúde, é enfermeira também, atuou por muito tempo aí na assistência, no atendimento assistencial, e hoje nós vamos falar sobre segurança do paciente. Professora Vaniele, seja bem-vinda, que é, na verdade, a estreia dela nos programas promovidos pela pós-graduação, para trazer essa temática de suma importância. Professora Vaniele, você poderia explicar para nós o que é segurança do paciente? Sim, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema, que é de extrema relevância, visto que a segurança do paciente ela deve ser implantada tanto para aquele paciente que está internado dentro do hospital ou para aquele paciente que está buscando um exame, uma clínica particular para fazer um exame, ou até para aquele paciente que está recebendo um cuidado dentro de uma unidade de saúde. Nós passamos agora, recentemente, pela pandemia da Covid-19, onde houve um aumento abrupto dos internamentos, ocorreu uma falta ali, uma quebra da segurança do paciente, porque o funcionário, de um lado, ele estava ali preocupado porque se contaminava, como que ele ia agir nessa situação. Do outro lado, o paciente com uma insegurança, vendo ali pela mídia vários casos de óbito, vários casos que estavam saindo fora do controle. Então, nesse momento, ocorreu a quebra da segurança do paciente nesse determinado momento. Também passamos recentemente por doenças sazonais, um exemplo é a dengue, que também aumentou, elevou o número de internamento. E agora, com o frio, as baixas temperaturas fazem com que tenha uma grande procura do serviço de saúde por problemas respiratórios. Uhum. As pediatrias vivem lotadas, a gente vê esse alto índice porque as crianças elas ainda estão em processo de amadurecimento imunológico e os idosos também, por um outro lado, eles têm a sua imunidade um pouquinho mais comprometida. Então, vir aqui hoje falar sobre esse tema, ele é muito importante, porque ele deveria ser pauta diária, dentro das instituições de saúde. E uma definição, então, sobre o que é segurança do paciente, resumindo, ela é a ausência de um dano evitável, ou seja, a gente não consegue garantir que a gente não vai ter risco nenhum, que a gente não vai ter dano nenhum. Infelizmente, isso é impossível, mas a gente consegue fazer com que esses danos, esses riscos sejam diminuídos. Por exemplo, você vai para uma instituição de saúde, você não deve sair de lá com outro problema instalado, Ou, de repente, você já está, em internamento e você sofre algum dano desse que poderia ter sido evitado. O que vai acontecer? Vai aumentar ali o tempo de internamento desse paciente, ele vai ficar mais suscetível a infecções hospitalares, por exemplo, e isso sem mencionar no custo, que isso daí vai gerar para o processo. Então, e um dado bem alarmante recente da Organização Mundial de Saúde, que fala que 1 a cada 10, veja só, 1 a cada 10 pacientes sofre ou vai sofrer algum dano desses que a gente poderia ter evitado. Então, é uma situação muito complicada. Até em complementação às suas falas, nós tivemos aí todo o cenário da pandemia. Frequentemente nós temos algumas endemias, algumas doenças sazonais. Curitiba, a exemplo, ela está passando por um surto de hepatite A. Exatamente. E fora tem outras doenças infecto-contagiosas que o ambiente de assistência à saúde pode acometer tanto o paciente como também o profissional. Em complementação à fala da professora Vaniele, nós temos também políticas de biossegurança
que visam a segurança também do profissional de saúde, porque o profissional de saúde ele está a todo momento exposto a tanto riscos ergonômicos, né, que é decorrente da própria atividade, do tempo que fica em pé, tem a exposição a riscos químicos e principalmente a riscos biológicos. Então, a segurança do paciente, ele é dependente de algumas medidas de segurança do profissional, algumas normas de biossegurança também, né? Que inclusive foram a políticas, a normativas que fazem, que normatizam essas que podemos chamar de boas práticas, né? Agora, pegando um pouco dessa parte legal, o que nós, Brasil, nós temos de legislação vigente para amparar todo esse programa de segurança do paciente? Então, nós temos a Portaria 529 de 2013, né, onde foi instituída o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, dentro dessa política pública, foi instalado, na verdade, foi instituída que dentro das instituições de saúde tem a gestão de risco e tenha um núcleo de segurança do paciente. E aqui, quando eu estou falando sobre instituição de saúde, eu não estou me referindo só aos hospitais, não. Eu estou falando sobre hospitais, eu estou falando sobre unidade básica de saúde, eu estou falando de clínicas particulares e até do consultório do dentista. Tanto público quanto privado tem que ter estabelecido metas e protocolos, né, para garantir essa segurança para o paciente. E também é relevante falar sobre a participação de todos os atores ali envolvidos nesse processo. Então, a gente tem os gestores, né? A gente tem os pacientes e seus familiares e de um outro lado a gente tem a participação do colaborador. Então é uma tríade que ela deve funcionar, né, de uma forma conjunta para que realmente tenha êxito, né, na segurança do paciente. A função da gestão, nesse caso, ela serve para prover os recursos necessários para o funcionário poder trabalhar. Antigamente, né, a gente ia puncionar uma veia do paciente, então a gente ia lá, separava aquele material, a gente vinha com aquele catéter com uma agulha enorme, a gente ficava ali preocupado em localizar uma veia, fazer a preparação ali da pele, então a gente ia lá, puncionava, tinha que ter a habilidade de segurar, de conectar o dispositivo e às vezes aquela agulha ali era jogada, descartada de qualquer forma ali. E a gestão começou a entender que ela tinha que promover coisas que facilitassem, né, o trabalho do funcionário. Então, foram lançados dispositivos de segurança. Hoje em dia, você já vai ali, faz o mesmo procedimento para pegar, né, aquele acesso, você punciona e você aperta um botãozinho ali na lateral, aquela agulha automaticamente ela já recolhe. Então, isso facilita, porque você já imaginou se aquela agulha ali que eu utilizei, descartei de forma inadequada, fica ali e um outro funcionário vem ali, se pica, se contamina com alguma coisa, ou de repente o próprio paciente, né, se perfura, tem uma lesão um pouco mais grave, o que vai acontecer? Esse funcionário ele vai ficar em afastamento, né, e vai ocorrer um pouco na verdade, vai ter uma sobrecarga de trabalho por falta desse funcionário e de um outro lado, e se o paciente se machuca de uma forma mais grave, ele pode até processar, né, o hospital. Então, a gestão, ela trabalha nessa parte de prover esses recursos. Só que, por um outro lado, tem também a questão do funcionário e do paciente, né? Então, a gente precisa que esse funcionário, ele oriente, né, esse paciente, esse familiar, porque ele tem que entender que se ele chegar ali e não fazer a higienização das mãos de acordo, ou sentar na beira do leito do paciente, ele pode estar trazendo algum evento, uma bactéria patógena e pode comprometer a saúde desse paciente, né? Ou esse paciente não pode levantar sozinho. Então, ele deixa ali as grades elevadas, vai fazer com que esse paciente, né, corra o risco de cair ali da cama. Então, eu tenho que trabalhar com esses 3 atores envolvidos no processo. Uhum. Quando se fala de saúde, vem muito à mente, né, o ambiente hospitalar ou até mesmo de clínicas que executam exames.
Mas quando falando especificamente do ambiente hospitalar, é muito frequente quando tem algum internamento, ter todo um protocolo do que pode entrar no hospital, do que não pode, controle de visitas, horários de visitas. E tem pessoas que não entendem qual é a importância de todo esse controle de entrada, né? Porque pensa, uma pessoa que está submetida ao internamento, ela já está em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes a vulnerabilidade por questões imunológicas ou por conta de um patógeno que está acometendo e pode gerar outras enfermidades. Então, esse controle também da visita, do trânsito de pessoas também, ele é muito importante no ambiente hospitalar. E quando a professora Vaniele falou da tríade, né, que tem que estar sempre alinhada, é muito importante nós falarmos também dos profissionais de limpeza. Exatamente. Né? Porque não é só o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem que precisa ter uma capacitação, tem que estar ciente dos protocolos e das normas de segurança. Mas aí nós temos também os profissionais de limpeza, que é o que é responsável principalmente pelaquela coleta desses materiais perfuro-cortantes. Exatamente. Que são um dos maiores riscos que nós temos na área da saúde, o risco iminente de contaminação, né? Isso. Além do que esse funcionário, né, ele faz a higienização do local. Então, ele também entra em contato, né, com agentes que estavam ali, de repente, na cama do paciente, até nas paredes, né, fazendo essa desinfecção que a gente chama. E existem também protocolos de tipos de limpeza dentro das unidades de saúde, né? A limpeza que é executada, por exemplo, de uma consulta médica, ela é diferente de um paciente que ficou no leito de UTI com uma doença infecto-contagiosa. Então, é importante também que esses atores da limpeza estejam capacitados nesse quesito, né? Exatamente. Aí quando nós falamos também algo que a professora Vaniele falou, que é algo que foi muito enfatizado durante a pandemia, é a questão da higienização das mãos. Porque nas mãos, existem inúmeros estudos, inúmeras pesquisas do número de micro-organismos que pode conter numa mão, né? E não é só simplesmente lá, colocar embaixo da água, dar aquela leve esfregadinha, não. Hoje em dia existem protocolos, existem POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, que diz qual que é a forma devida de higienizar uma mão, quais são os produtos que devem ser utilizados. Lembrando que uma pessoa que vai fazer o manejo de um paciente que está com uma doença infectocontagiosa, ela é diferente de um paciente que vai fazer uma consulta eletiva de rotina, não é mesmo, professora Vaniele? Exatamente. Tem todo, né, um protocolo a ser seguido para evitar de que a gente dissemine, né, essas doenças e também para a nossa própria proteção, né? Porque pensem, quando é de extrema importância a segurança do profissional que está ali à frente, né? Exatamente. Até porque o sistema de saúde, nós sabemos assim, o SUS é um dos maiores programas de assistência à saúde do mundo, é referência para inúmeras nações, mas em contrapartida a população brasileira é muito grande, né? Então às vezes pensam, o SUS não atende, mas nós precisamos também pensar que é responsabilidade do cidadão também, às vezes, com algumas ações, minimizar esse acometimento do sistema de saúde, e também nós precisamos visar a segurança e a saúde do profissional que está lá na frente, porque se nós não tivermos médicos, enfermeiros para fazer toda essa assistência, também acomete o serviço de saúde e amplia os custos também, não só do Estado, mas também na iniciativa privada da saúde suplementar, que também vem a corroborar com a prestação de serviços, né, professora Vaniele? Exatamente. Aqui, né, a gente falou da tríade, então, o usuário e o paciente, eles têm grande importância nessa parte, porque não adianta a gente orientar se as pessoas não continuam fazendo essas medidas, né? A gente teve com a pandemia agora, eu acho que já ficou meio que embutido essa parte da lavagem das mãos, já ficou um pouco intrínseco em todo mundo, né? Esse cuidado básico que pode salvar muitas vidas. Eu lembro que na pandemia, assim, era frequente a questão de orientações, né, sobre higienização da mão, práticas de limpeza em casa para as pessoas que não tiveram como cumprir o lockdown, mas tiveram que
por questões de trabalho, questões pessoais, tudo tinha toda uma norma, né? Mas, por exemplo, na minha casa, nós sempre tivemos essas normas de limpeza. Por exemplo, desde pequenininha, de chegar da rua, lavar a mão, deixar o sapato para fora, trocar de roupa, tem muitos ambientes, até que hoje, assim, eu já sou intrínseca, foi em tal lugar, tem que chegar em casa, né, já trocar a roupa, deixar o calçado para fora, para higienizar, justamente para que eu não traga nada da rua, dos ambientes que eu estive, para casa. Daí isso, num ambiente de saúde, né, isso se intensifica, essa necessidade desse cuidado, né? Exatamente, o cuidado, na verdade, tem que ser redobrado. Né, porque eu lembro, né, na época bem certinha da pandemia, que tinha a etiqueta, né, que a gente falava de descontaminação. Então, eu estava na linha de frente, eu chegava em casa, eu já tirava a roupa praticamente ali, já no momento que eu entrava, meu calçado, já colocava ali para fazer a higienização, para evitar, né, como eu estava, né, dentro do hospital, evitar que eu trouxesse o risco, né, para os meus familiares. Então, vale a pena ressaltar que a participação da comunidade, a participação, né, da própria consciência muda muito esse cenário, né? Uhum. Ainda nós mantemos algumas orientações, né, que quando está tá espirrando, está com tosse, com febre, ainda a orientação, vai procurar uma unidade de saúde, usa máscara. Eu sei que toda a pandemia gerou né, uma controvérsia, usa máscara, não usa, enfim, com a máscara usar ou não, mas às vezes são pequenas, simples medidas que podem, assim, minimizar riscos e até salvar vidas, não é mesmo? Quando se trata de saúde. Exatamente. Então, tem que estar todo mundo atento, né, e colocando em prática essas orientações, essas coisas que vão beneficiar todo mundo, né? Uhum. Agora nós vamos para um breve intervalo, logo nós voltamos com a segunda parte do nosso programa Por Dentro da Pós, com a temática Segurança do Paciente. Até logo! O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3
RMC-TV, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4, TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Supercanal 13, sua imagem pega bem. E retornamos para o segundo bloco do programa Por Dentro da Pós, hoje com a temática sobre segurança do paciente com a professora e enfermeira Vaniele. Professora Vaniele, continuando nossa conversa aí, Sim. Quando se fala de segurança do paciente, quais são as principais definições? Na nossa cabeça, né, a gente tem que definir o que é cada coisa, né? Então, eu vou citar alguns exemplos para a gente poder associar. Então, a gente precisa falar sobre os danos, sobre os incidentes e sobre os eventos adversos. Então, o dano, ele é resumido por um comprometimento de uma estrutura ou de uma função do corpo. Eu vou dar um exemplo de um dano físico. Eu estou com um paciente internado ali na UTI e ele, por uma descompensação metabólica dele. Então, esse paciente é um idoso e ele está muito agitado, né? Quando o paciente está nessa situação, a gente tem duas formas de estar auxiliando ele. Ou a gente faz uma medicação, né, para ele ficar um pouquinho mais calminho, ou a gente faz a contenção dele para evitar que ele se machuque, que ele caia, né? Então, para esse paciente, visto que ele é um idoso, a gente não faz a medicação, porque senão eu posso até comprometer mais a saúde dele, né? Ele pode fazer um rebaixamento de nível de consciência, e então ele pode estar evoluindo, né, para uma intubação, uma coisa que a gente não quer. Então, a gente faz uma medida ali que a gente fala que é a contenção. Então, eu pego e oriento o meu funcionário, a fazer a contenção desse paciente no leito. Então, ele fica lá, né, contido para evitar que ele se machuque e, posteriormente, eu vou ali e faço uma avaliação naquele paciente e vejo que tem ali, ó, uma lesão, né? Não foi feita essa contenção de forma que respeitasse, né, a pele, a fragilidade da pele desse paciente, então fez uma lesão. Então esse é um exemplo de dano. Um exemplo de incidente, ele pode ocorrer como resultado ou ele pode resultar num dano. Um exemplo bem clássico é a medicação. Eu estou com um paciente aqui, ele está reclamando que ele está com dor. Eu vou ali, pego, né, na bandeja ali uma medicação, tá ali, dipirona. Tá prescrita dipirona para o paciente, eu vou ali, administro endovenosa para esse paciente. Só que eu vou conferir ali na medicação para dar aquela checada, né, que você fez a medicação. Nossa, era via oral que eu tinha que ter feito e não endovenosa. Eu causei algum dano para esse paciente? Nesse momento não, porque ele poderia estar tomando a dipirona, só que é um incidente porque eu errei a via de administração, né? Então esse é um exemplo de incidente. A gente tem uma outra situação, que o nome dela é near miss, que é a tradução, né, ao pé da letra, significa quase erro ou quase dano. Né? Eu vou pegar o paciente da UTI de novo como exemplo. A gente está ali com esse paciente, ele está com uma anemia e está com as plaquetas muito baixas. O médico senta, analisa os exames dele e verifica, não, vamos fazer uma hemotransfusão nesse paciente.
Então, o funcionário vai ali, ele faz, né, a coleta do sangue, esse sangue é encaminhado para o banco, aí onde é feita a tipagem, onde é feita toda a elaboração dessa bolsa, e essa bolsa chega ali para mim. E eu tenho pacientes homônimos, ou seja, pacientes com nomes iguais. Aqui de um lado eu tenho o seu João Batista e aqui eu tenho o seu João Batista aqui do outro lado. Eu não me atento, vou ali, pego só a minha bolsa de sangue, chego ali na frente do paciente e vou falar: oi, seu João, eu vou instalar sua bolsinha de sangue. Daí o paciente que já foi orientado anteriormente, ele fala: não, o médico não falou para mim nada sobre bolsa de sangue. Não é para mim isso daí. Daí ela pega e resolve olhar. Ah, não, esse aqui é do seu João aqui do lado, desculpa. Então, a gente tem que, né, ficar atento, porque ali ocorreu um quase erro. Você já imaginou se essa funcionária, ela instala um sangue num paciente errado? Às vezes não é o mesmo tipo sanguíneo, poderia ter levado esse paciente a óbito, né? E um exemplo de evento adverso, que são os danos propriamente causados. Um exemplo também é a medicação, né? A gente tem o paciente ali que ele está com uma hipertermia, ou seja, ele está com uma febre bem elevada e tem medicação prescrita para ele, né? E eu vou ali e pego uma dipirona rapidinho porque já estava pronto, vou ali e administro nesse paciente, sem perguntar nada para ele, né? E essa medicação causa uma reação alérgica agressiva, né? Esse paciente, ele não podia tomar dipirona e estava prescrito paracetamol. Então, ali né, o evento propriamente dito, né? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é o dano, o que é o incidente e o que é o evento adverso para a gente saber, né, agir nessa determinada situação. E isso não se restringe exclusivamente só no processo de internamento. Nós temos exames que precisam de administração de medicações, né? Por exemplo, nós temos os exames de contraste. Exatamente. E até vou aproveitar para compartilhar com vocês que recentemente eu fui submetida a um desses exames com contraste. Marquei em um hospital, né? Até porque marquei no hospital por questões de comodidade mesmo, proximidade, e fui fazer. O que aconteceu? Uma reação alérgica grave. Uma reação alérgica grave, que eu tive que interromper o exame, com certeza comprometeu o resultado, eu tive que fazer uma segunda vez, passei mal o dia todo. E detalhe, a gente pensa, vou fazer um exame, né? Mas existe também um preparo quando se tem nessas situações. Não tem assim um preparo, um protocolo? Existe sim, né? Eu acho que nesse momento aí houve, né, a quebra da segurança para você, porque normalmente é feito uma checagem. Antes, né, quando você está realizando o agendamento do exame, o funcionário que faz essa parte, ele já tem que perguntar para você, já tem que ser padrão, perguntas: a senhora tem alergia a alguma medicação? Faz uso de alguma medicação de uso contínuo, que às vezes pode interferir ali com o contraste, né? Então, ali já começou totalmente errado, né? Já na estratificação ali para marcar o exame. Porque quando eu fui marcar o exame, eles perguntaram a questão de peso, altura, né, qual que era a queixa, qual que era a indicação do exame e se eu era gestante. A questão da alergia de medicamentos, e detalhe, eu já tinha feito exames anteriores, anos atrás, de contraste, e eu não tinha manifestado nenhuma reação alérgica. E neste, né, como diz você, pode ser interação medicamentosa, pode ser alguma questão imunológica que eu acabei apresentando uma reação alérgica, que felizmente foi controlada, mas poderia ter se agravado, né? Exatamente, né? A sorte que você estava, né, no ambiente hospitalar, porque senão talvez não tivesse um desfecho muito favorável. E quando acontecem essas quebras de processo, esses incidentes, existe algum controle interno do hospital, da clínica? Como que funciona? Existe sim. Conforme eu falei ali na portaria 529 de 2013, a gente tem que ter o gerenciamento de risco e o núcleo de segurança do paciente, né? Para tá intervindo nessas situações. Então, esse processo é alimentado, né, retroalimentado através das notificações, né? Ocorreu algum evento desses aí dentro da minha unidade, então eu tenho que notificar.
E a gente tem que começar a mudar a cultura de que fazer essas notificações, o funcionário vai ter alguma punição, de repente ele vai ser mandado embora. Não, não é isso que a gente quer. A função das notificações, elas servem para a gente estratificar o erro e buscar aonde que ele está acontecendo para ele não voltar a acontecer mais. Por exemplo, eu chego ali para trabalhar e tenho na minha mesa ali 30 notificações sobre erro de medicação, que é o erro principal que acontece, né? Erro de medicação. Então, eu tenho que ali verificar. É problema da identificação do paciente? O paciente não está identificado corretamente? O paciente não falou algum dado? Então, eu tenho que estar bolando uma estratégia para resolver essa situação. Eu vou pegar o exemplo do seu João de novo. Aqui eu tenho o seu João Batista e aqui eu tenho o seu João Batista. Aqui o nome da mãe dele é Maria José, aqui também. A data de nascimento dos dois é igual. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma estratégia para diferenciar esses dois. De repente ali na hora do internamento, começar a conferir pelo número do internamento do paciente. Então, em algum momento eu tenho que diferenciar esses dois. E outra medida que é bem clássica, né? A gente não deixa os pacientes homônimos internados no mesmo quarto. Então, eu tenho que evitar colocar ali, até pacientes, né, às vezes é João Batista, outra é João Maria, mas a gente evita, já coloca em quartos separados e eu coloco um funcionário para cada João, para evitar que aconteça esse tipo de erro. Mas, de quebra, né, a gente tem que orientar os colaboradores, estimular eles a sempre fazer essa notificação, porque só dessa forma eu vou saber o que está acontecendo e eu vou poder bolar uma estratégia para que não volte a acontecer mais. Pensando na segurança do paciente, nesse controle interno de riscos, né, e de incidentes, existe normatização que regulamenta isso, mas as instituições elas têm autonomia para estabelecer estratégias adicionais nesse controle? Tem sim, mas a Organização Mundial de Saúde, né, ela determina 6 medidas de segurança para o paciente. E a gente elaborou uma forminha ali para todo mundo falar a mesma linguagem dentro do hospital, né? Ela estipula que desde a recepção, né, no momento do internamento, até na hora da alta dele, seja falado, né, a mesma linguagem, porque eu não posso ter um protocolo para o centro cirúrgico, eu não posso ter um protocolo ali para a UTI, eu não posso ter um protocolo diferente ali para a unidade de internação, não. A Organização Mundial de Saúde, ela determina, né, que tenha uma linguagem única, ou seja, que todo mundo saiba todos os processos. Então, nessa caminhada, a gente elaborou uma forma para as pessoas memorizarem. Então, vamos lá, vamos aprender? E aí esses procedimentos, eles não se restringem exclusivamente ao médico ou ao enfermeiro? Não, esse daí, como eu falei, né, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Então, a recepcionista, o funcionário da limpeza, que a gente já mencionou, a pessoa que está ali na linha de frente atendendo, ou até mesmo a pessoa que está marcando o seu exame. Então, todo mundo tem que estar inteirado, né? E quando eu falo que é necessário, justamente é para evitar que erros preveníveis ocorram. Ah, legal. E pensando agora na Política Nacional de Segurança do Paciente, há metas a serem cumpridas pelas unidades de saúde? Sim, exatamente. São essas metas que a gente elaborou ali um esquema para facilitar com que o funcionário ele memorize, né? Então, são 6 metas internacionais de segurança. Vamos começar? Aqui é a meta número 1. Então, eu faço assim com o meu dedo e puxo aqui, ó, vem aqui a identificação do paciente. Então, eu tenho que colocar a pulseirinha de identificação nele, ele tem que estar ali com o nome, com o número ali, de repente, do internamento, o nome da mãe, a data de nascimento, para que não ocorra, né, uma situação de erro de medicação, por exemplo, né, nesse momento. Então, o número 1 é a identificação correta do paciente. O número 2, a gente faz assim, que é um telefoninho, né? Então, a gente fala assim, que é a comunicação, né? Porque a gente fala. Então, comunicação é a segunda meta internacional de segurança. Então, eu preciso falar adequadamente dentro do hospital. Um exemplo. O paciente foi chamado no centro cirúrgico. A funcionária ligou para a minha unidade de internação e falou, desça o seu João.
né? E eu simplesmente vou ali, não pergunto qual João, não vejo nada, vejo primeiro ali que, no quarto 1 tem o João, desci o João. Só que os 2 pacientes com nomes iguais iam fazer cirurgia na perna, só que um na perna direita e o outro na perna esquerda. Você já imaginou o transtorno que isso daí pode causar? Se de repente ali na sala do centro cirúrgico, né, a pessoa não se atenta, então a comunicação ela tem que ser efetiva, ela tem que ocorrer em todos os momentos, né? Então lembrar aqui com o número 2. O número 3, lembra do quê? Um M, que é medicamento seguro. Então eu preciso estabelecer metas, né, para garantir que esse paciente não vai receber a medicação errada. Ou seja, eu tenho que, antes de administrar, né, essa medicação no paciente, eu tenho que confirmar ali pela prescrição médica a data, a hora, a dose certa, né? Eu tenho que preparar essa medicação, identificando ali o que é cada coisa. E a hora que eu vou chegar ali para administrar a medicação em você, eu tenho que ainda te perguntar. A senhora tem alguma alergia? O senhor tem já tomou essa medicação? Teve alguma reação? Não. Então você pode administrar essa medicação de uma forma mais tranquila, né? Porque você sabe que ali está tudo certinho. Então você confirmou que a meta 3 ali é medicamento seguro. A outra meta é a meta 4. Então a gente faz assim, uma tesourinha, né? Que remete a gente a lembrar de cirurgia segura. Então, para evitar que esse paciente aí seja operado de forma errada, né? A gente vê muito na mídia o paciente que internou para fazer um procedimento, de repente uma cirurgia na barriga e sai com uma perna amputada. Porque não teve um controle, não teve uma habilidade ali dos funcionários, uma conversa para diagnosticar isso antes. E essa meta, né, de cirurgia segura, ela implementa ações. Então, você vai fazer você vai fazer a cirurgia no paciente, você tem que entregar para ele uma caneta, né, uma caneta especial que ele vai ali, vai fazer uma demarcação, ele vai fazer um X ali no membro que ele vai operar. Quando ele chega lá no centro cirúrgico, ele já está com o membro ali dele identificado. De repente, se ele próprio não consegue fazer essa demarcação, quem faz é o acompanhante dele, né? A pessoa que está acompanhando ele nesse momento. Ou se ele não tem o acompanhante nesse momento, quem faz são os funcionários com dupla checagem. Então, eu levo esse paciente para lá já, né, seguro que vai ser esse membro que vai ser operado, de repente, né? Então, a gente tem que estipular um checklist para ter essa cirurgia que ocorra de forma mais segura possível. Uhum. E a meta 5 é a meta que a gente está falando bastante com relação à pandemia, que é a lavagem das mãos, né? Então, a gente precisa, não só na época da pandemia, a gente precisa sempre estar embutida essa medida básica, né? Para evitar infecções cruzadas. Então, a meta 5 é essa coisa básica, né? Que é a lavagem das mãos. E para terminar, nós temos a meta 6. As metas 6 é assim, se um cai, todos caem. Então, a meta ela fala sobre quedas dos pacientes. Então, a gente tem protocolo para evitar a queda desse paciente dentro do hospital. Ou seja, a gente orienta a manter as grades da cama elevada, a gente vê que esse paciente ele tem algum déficit motor, ele tem que ficar acompanhado, ele não pode levantar sozinho. Então, a nossa parte, né, com relação a essa meta, é levantar o paciente, né, orientar o acompanhante sempre dessas medidas para a gente não ter problema aí. Imagina, veja só, isso são metas internacionais que não são aplicadas, não são restritas, né, a um hospital, a uma clínica, mas sim todos os serviços de saúde, porque a segurança do paciente vem em primeiro lugar para que um paciente que foi acometido por uma lesão, por uma doença infecciosa, não saia do ambiente de saúde prejudicado, né? Professora, nós estamos chegando aos nossos finalmente e nós teríamos a conversa para mais uns 2, 3 programas, mas gostaria aqui que você deixasse as suas considerações finais sobre a temática.
Então, eu gostaria de estimular, né, o aluno a sempre estar buscando informações sobre a segurança do paciente, porque é um tema de extrema relevância e, como eu falei anteriormente, né, deveria ser pauta diária, né? Então, temos que sempre estar atualizado com relação a esse tema importantíssimo. Professora Vaniele, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, eu agradeço a sua participação, agradeço a você também que nos acompanha, que nos assista em todos os canais da TV Profissão, YouTube, Facebook. O nosso muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.